nós celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. O que é solenidade? É quase que um domingo. Às vezes a gente fica um pouco angustiado com algumas perguntas do povo de Deus. A pergunta é: padre, hoje tem que ir na missa por ser solenidade? Pô, só vai na missa porque é obrigado? Porque é preceito? Existem algumas solenidades que há uma obrigação mesmo do católico ir à missa. Não é o caso desta, mas é recomendado aos cristãos que no dia de semana que cai uma missa como esta, é recomendado ao cristão que participe sim desta missa. Não está em jogo se é pecado ou não. Está em jogo se você ama a Santa Missa ou não. Ir à Santa Missa não pode ser o interesse de eu ir. Não, eu vou feliz, triste, cansado, desanimado, empolgado, não importa. Eu vou à Santa Missa porque é o meu sustento. Então, a gente precisa um pouco cuidar disso. Não só perguntar se é não, se é preceito ou não, quando cai dia de semana, né? Mas viver a missa. Poxa, hoje me deu a chance de participar de uma Santa Missa, que não é preceito nenhum, que está lá a igreja aberta, eu vou. Né? A solenidade da Anunciação do Senhor, que também não sei por que não coloca como obrigatório, é um grande acontecimento. Jesus é concebido no seio da Virgem Maria, de forma simbólica, 25 de março. Para nascer 25 de dezembro. É um processo, né, de gestação, um caminho para o nascimento. E o que Nossa Senhora diz quando ouve a notícia? Ela pergunta a Deus como é que isso vai acontecer. Tem direito de perguntar ao anjo como isso vai acontecer. E quando ela entende a missão que Deus lhe deu, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele receberá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Esse é o significado de Emanuel. Quando que Deus está conosco? A partir da concepção. Por isso que a igreja defende a vida do início até o fim. E a vida se dá no ventre da mulher, quando é concebido, quando é concebida a criança, o menino, a menina. Nossa Senhora então recebe esta missão. E como diz toda a liturgia, faço com prazer a vontade de Deus. Eis que venho o quê? Fazer a vontade de Deus. Então eu faço a vontade de Deus com alegria, com prazer, mesmo nos meus cansaços, nas minhas preguiças, mas eu faço com prazer a vontade de Deus. Então não é só fazer a vontade, é fazer com prazer, é fazer com alegria. Então a grande liturgia de hoje diz: vamos imitar Nossa Senhora para fazer a vontade de Deus. Amém? Estamos essas semanas, mais uma, meditando nosso retiro quaresmal. Lá na primeira semana nós rezamos, o padre ensinou um pouco, deu algumas dicas sobre o exame de consciência antes de se confessar, que não é feito rapidinho, não, é feito quase que todo dia. Mas quando eu for me preparar para uma boa confissão, pelo menos 10 minutos antes de confessar, ou durante o dia, eu fazer esse exame de consciência, desde a minha última confissão até o dia em que vou me confessar. Depois, na segunda semana, conversamos sobre o ato de se confessar. Como eu devo me confessar? Passou de 5 minutos, você comete outro pecado, enchendo as pacientes do padre, falando demais.
Confessar o pecado é dizer, sem justificar, é dizer o que é pecado, qual foi o seu pecado. Chega perto do padre, padre, pequei, esta foi minha última confissão, e aqui estão os meus pecados. A, B, C, D, E, F, G, H. 3 minutos, que linda confissão. O padre dá a penitência e você cumpre a penitência conforme a orientação. Agora, hoje, a coisa mais fácil que tem na confissão é que quase ninguém sabe fazer. É o ato de contrição. E a coisa mais simples, que talvez por catequeses mal feitas, a gente não sabe fazer o ato de contrição. Primeiro, o que é contrição? Olha, padre, o padre vai pedir para mim fazer o ato de contrição. Mas o que é isso? Contrição é uma dor da alma lá dentro, uma verdadeira repulsa pelas faltas que eu cometi. Dói. Quando eu faço um ato de contrição verdadeiro, dói em mim, porque eu estou profundamente arrependido. Então há a contrição. Para alcançá-lo, não é necessário manifestar exteriormente o arrependimento, por meio de suspiros, lágrimas. Tudo isso pode ser sinal de contrição, mas não é a sua essência. Então, sinal de contrição. Padre, eu pequei. Ai. Pode ser que seja, como diz aqui o texto, mas não é o essencial. Só você sabe. Nem o padre que está te vendo, está ali, ouvindo você, com suspiro ou sem suspiro, com lágrimas ou sem lágrimas. Quem já chorou na minha frente sabe que eu fico assim, né? Espero chorar, porque é emocionante. Aí falei, dá para fazer o ato de contrição agora? Então vamos, né? Mas veja, tem que doer. Então só você sabe que você fez uma contrição perfeita, né? Dói em mim. Eu faço meu ato de contrição. Exteriormente, talvez o padre nem perceba que está doendo em você. Padre, talvez aquela lágrima, aquele arrependimento forte. Claro que algumas pessoas a gente percebe mesmo que está doendo tudo aquilo que está fazendo, que fez, né? Mas que agora está pedindo perdão. Então é de dentro da alma. Para que seja legítima, ela tem que vir de dentro. Deve estar acompanhada, presta atenção, deve doer na minha alma o pecado que eu cometi. Então eu vou fazer o meu ato de contrição de fato arrependido. Mas ela deve estar acompanhada do firme propósito de lutar contra as más inclinações, para que não cometamos mais os mesmos erros. Eu tenho que, no meu ato de contrição, querer não pecar mais. A contrição perfeita vai ser isso. Eu vou lutar com todas as forças da minha vida para não pecar mais. A essência da contrição está na decisão de você se converter de verdade. Eu não vou dizer assim, esse é o meu jeito, não vou mudar, Deus me fez assim, então sempre, mentira, Deus muda. Então eu não vou mais pecar. Se eu de fato me arrependi, a graça de Deus vem e eu tenho a firme decisão de não mais pecar. É uma decisão de conversão. Eu sei que eu entro ali, confesso os meus, depois de ter feito meu exame de consciência, confessei o meu pecado e agora estou ali, fazendo o meu ato de contrição, decidido a me converter, tomar vergonha na cara, mudar de vida. Eu tenho que sair assim do confessionário. E aí as más inclinações, elas sempre vão visitar.
E ali vai ter um homem forte, uma mulher forte, para dizer não ao pecado. Então, contrição é isso. É de fato eu me arrepender do meu pecado. E doer em mim. Doer e ter atitude de conversão. Gente, Jesus deixou o sacramento da confissão, porque Ele sabe da nossa miséria, da nossa fraqueza. E claro que às vezes até nas minhas lutas contra o pecado, eu posso cair de novo no pecado. É verdade. Mas olha, aí eu volto a buscar o sacramento da confissão, padre. Volta, quantas vezes precisar. Pode confessar-se. De novo o que eu disse semana passada, só não brinque com o sacramento. Não brinque. Eu vou pecar aqui, tem confissão depois, aí eu me confesso. Não, aí esse pecado não é perdoado. Não é válido a confissão de alguém que vá com intenção. Está gravando, mas eu vou falar, estou nem aí. Alguém lá na China veio se confessar comigo. Na China tinha umas missas lá, bonita. Aí o chinesinho veio lá, né? Padre, domingo eu vou viajar e não vou participar da missa, por isso estou pedindo perdão. Eu olhei assim, você está pedindo perdão por aquilo que você, pelo pecado que você vai fazer ainda. Está vendo? Eu planejei, eu sei que não vai ter missa no lugar onde eu vou, e eu me confessei com o padre sobre isso. Não existe isso. Felizmente, você nem deveria viajar, em primeiro lugar. Nem deveria viajar, se o local não tem missa. Mas se foi, só vai confessar depois do pecado cometido, que é ausentar-se numa missa de domingo, né? Que é pecado grave. Então, o meu ato de contrição, ele é, infelizmente, depois que eu cometo o pecado. Dói na alma, estou arrependido e quero uma vida nova. Ponto. Se eu cair por alguma fraqueza, e não por uma intenção minha, eu vou buscar o perdão dos meus pecados, de novo. O ato de contrição é recitado. Então, como fazer o ato de contrição? Coisa mais fácil do mundo, e que alguns padres, nem todos, mas alguns padres, quando a pessoa se percebe que a pessoa não sabe fazer, o padre faz repete comigo e reze assim. Tá. Então o padre só está repetindo, e você repete o que o padre está falando, e você repete o que o padre pediu para você falar. Como é que vai ter contrição nisso? Como é que vai doer na tua alma uma oração como essa? Não sei, é de cada um. Então, o ato de contrição é uma oração. Então, eu já falei o que é a contrição, mas ali, diante do sacerdote, depois de confessar os pecados, você vai utilizar o ato de contrição. Mas presta atenção, é uma oração que fazemos para expressar o nosso profundo arrependimento pelos pecados que cometemos e suplicar a misericórdia de Deus. Ele pode ser recitado publicamente na Santa Missa, ou de modo particular ao final do sacramento da confissão e na sua oração pessoal. Independente da circunstância, essa é uma prática que deve fazer parte da vida de todo o católico. Afinal, não importa quantas vezes caímos em tentação, sempre é tempo de voltar à casa do Pai. Não é bom que caiamos em tentação, não é bom, mas se cai, volte à casa de Deus. Então, é entender esse sacramento, esse momento do sacramento da confissão. Como é que se reza então o ato de contrição? Vou dar um exemplo. Repete comigo. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça esforçar-me para não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia.
Ora, o que eu tenho que fazer? Decorar esse ato de contrição. E se eu não sou bom no decoreba? Levar escrito, mas sentar rezar. Mas é o único que tem? Não, tem mais outro modelo. Repete comigo: Senhor meu Jesus Cristo, Senhor meu Jesus Cristo, Deus homem verdadeiro, Deus homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, Criador e Redentor meu, por serdes vós por ser vós quem sois, quem sois, sumamente bom e digno sumamente bom de ser amado de ser amado sobre todas as coisas, sobre todas as e porque vos amo e vos estimo, porque vos amo, pesa-me, Senhor, pesa de vos ter ofendido, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios da vossa divina graça, emendar-me, nunca mais tornar nunca mais tornar a vos ofender. Espero alcançar espera alcançar de vossa infinita misericórdia vossa infinita misericórdia, o perdão de minhas culpas. perdão de minhas culpas. Amém. Amém. Aqui a oração da pesa-me, dói. Dói, Pai, dói ter pecado, dói ter ofendido minha mãe, dói ter ofendido meu pai, dói ter ofendido meu corpo, dói. Bonita essa oração, tem que decorar ou colocar ali um papelzinho para ler no celular. É só esses dois? Não, tem mais um. Senhor, Senhor, eu me arrependo sinceramente me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei de todo o mal que pratiquei, e do bem que deixei de fazer. do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, Eu vos ofendi, meu Deus e sumo bem, digno de ser amado digno de ser amado sobre todas as coisas. sobre todas as coisas. Prometo firmemente, Prometo firmemente, ajudado com a vossa graça, ajudado com a vossa graça, fazer penitência fazer penitência e fugir e fugir às ocasiões de pecado. às ocasiões. Senhor, Senhor, tende piedade de mim, tende piedade pelos méritos da paixão, da paixão morte e ressurreição de Jesus. e ressurreição de Jesus. Amém. Amém. Mais um. Tem mais? Muito mais. Tem um bem difícil que eu vou ensinar para vocês. Repete comigo. Jesus, Jesus, filho de Davi, filho de Davi, tem piedade de mim. tem piedade de mim. Amém. Acabou. Não é importante o texto, né? Esse texto me toca, eu consigo rezar com ele, então leve ele para a confissão, né? Mas é o que está dentro. Se você falar: Jesus, piedade dos meus pecados, eu não quero mais pecar, com contrição, você fez uma excelente confissão. Você fez uma excelente confissão, não é? Então não se preocupe com a forma do texto. Escolha um. Tem muitos livros. Antigamente tinha um bem pequenininho na Bíblia, Ave Maria. Não sei se ainda, na que eu tenho não tem mais, mas talvez outras ainda tem. Tem textos, né? Ou às vezes até espontaneamente: Jesus, me arrependo das minhas faltas, me perdoa, dói no meu coração ter ofendido e cometido esses pecados. Então, existem fórmulas para rezar, existem atos, mas não existe uma forma e um único jeito. Às vezes o padre ajuda, às vezes você nem faz o ato de contrição, às vezes o padre nem vai pedir, né? Então, é o teu coração que precisa estar contrito. Então você pode fazer na sua oração pessoal, no final de uma santa missa, né? Numa adoração. Você pode rezar este ato ou vários outros atos de contrição. Não confunda ato de contrição com ato penitencial. Não é a mesma coisa. Tá bom?
Mas para que a gente entenda esse caminho da bondade de Deus para pedir perdão de nossas faltas. Agora, talvez quando você for confessar com outro padre, ou ouviu alguma coisa na internet de outro padre, aí você vem: padre, o senhor falou aquilo, mas esse padre disse que não é assim não. Eu só vou te fazer uma pergunta: quem é o seu pároco? Sou eu? Então toma vergonha na cara e começa a obedecer o padre Hélio. Se ele pecar, se ele errar, ele responde por você. Mas não há erro e pecado em orientações sobre a confissão. Como eu disse semana passada, o padre pode dizer: isso não é pecado, mas você confessou, você vai ser perdoado, independente do que o padre pensa de você, ou se é pecado ou não. Ele só tem que fazer a fórmula, para te dar a absolvição. Apresentou a matéria, a fórmula é feita. O que é matéria, padre? É o pecado que eu cometi. Então aquilo que você confessou é matéria, então o padre tem como dar absolvição. Se não apresenta, de fato o padre não tem como te dar absolvição, porque você não falou nenhum pecado. Precisa falar os pecados. Agora cuidado com um monte de novidade que tem por aí, que talvez seja o jeito também, só pelo exemplo das várias orações aqui de ato de contrição que você fez, talvez com outras situações, com outros sacerdotes, você receba uma orientação diferente. Mas se você tem uma paróquia e você recebeu a orientação dessa paróquia, faça o que o pároco ensinou. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando aqui, o que eu falei nessas 3 semanas. Nenhuma dúvida. Lê o Catecismo da Igreja Católica, vê a realidade pastoral de uma paróquia. Às vezes um padre lá do Conchinchina fala de uma coisa que é uma realidade dele, não sua. Então cuidado, isso eu peço. Vai ter as confissões, no dia 8 de abril, as confissões. Vai ter 8 padres aqui atendendo você. Se você falar: o padre Hélio falou isso, o padre pode dizer: não é assim não. Ok? Mas você tem um pároco que te orienta. Se o padre não falasse nada, não te explicasse nada, aí você seguir as orientações que vêm. Tá? E não tenha medo, porque isto é tranquilo. É isso que a gente deve fazer. Sem medo. Eu falei do exame de consciência, de confessar os pecados, e hoje de fazer o ato de contrição. Tem a penitência que eu devo cumprir, que o padre vai dar. Já falei semana passada: se não fazer a penitência, os pecados não foram perdoados. Tem que ter a penitência recomendada pelo padre. E depois, na próxima semana, nós falaremos do pecado mortal e o pecado venial. Tenho que confessar o pecado venial? O que é isso, pecado venial? O que é o pecado mortal? Como é que eu devo me dirigir? Então, a próxima semana é falar dos 2 tipos de pecados, está no Catecismo da Igreja Católica, e como, devo confessar ou não devo confessar, Então isso aqui, na semana que vem a gente destrincha isso. E aí na outra terça, a gente se confessa. Terça-feira que vem não vai haver confissões, só dia 8, para que você se prepare então plenamente, para que no dia 8, aqui, ou as confissões onde você procurar, não tem problema, qualquer lugar, aí você faça aí a orientação. E não vai ficar brigando com o padre também, isso está errado porque o padre Hélio disse isso. Não, deixa o padre, Faça aquilo que compete a você como penitente fazer, como pecador, fazer a sua confissão, ouvir o que o padre tem para dizer, se é que ele vai dizer alguma coisa, e ele vai te absolver dos pecados. Fez isso, está feito. Não fez isso, não absolveu dos pecados, aí procura outro padre, que você não confessou bem o seu pecado. Mas se ele fez isso, amém. Não importa a opinião dele, importa que você está arrependido de suas faltas e você confessou o seu pecado. Amém? Então na semana que vem, com muita fé, a gente estuda essa última parte,
para então em abril, dia 8, aí sim, com os 8 padres aqui presentes, fazermos bem a nossa confissão para a Páscoa. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.